E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Santos e esse é o canal Conectando Ideias, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o concreto. Tem boas chances de você, nesse momento, estar assistindo esse vídeo no meio do concreto, ou pelo menos entre tijolos que foram presos com cimento, que é o coração do concreto. O concreto é um material que define o mundo moderno, mesmo sem ter nada de moderno. Sem ele, ainda estaríamos no século XIX, com as casas de madeira. Ainda veríamos diversos incêndios destruindo cidades, como ocorreu por diversas vezes na história, como o grande incêndio em Meric e o grande incêndio em Londres. E por falar em cidades, Dubai, por exemplo, teria um aspecto muito diferente do que vemos hoje, pelo fato de que Dubai foi feita após o desenvolvimento do concreto armado, que permitiu fazer construções curvas com poucos pontos de apoio, como aquelas propostas pelos maiores arquitetos da história. O concreto simples foi utilizado inicialmente pelos romanos, e por muito tempo a capacidade de construção do Império Romano foi um mistério, mas hoje sabemos que o segredo do concreto está no cimento. O cimento é quem reage com a água, petrifica e solidifica, dando origem ao concreto. O cimento utiliza principalmente o calcário calcinado, que é formado por um processo no qual se esquenta o carbonato de cálcio e o dióxido de carbono se desprende, restando como produto o óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Posteriormente, no processo de construção civil, a cal reage com a água, puxa o gás carbônico do ar, formando novamente o carbonato de cálcio, um material extremamente resistente e que aguenta muita compressão. O curioso do calcário é que ele se forma a partir do cálcio acumulado por seres vivos, principalmente os marinhos, um processo de formação que demora milhares de anos. Ou seja, podemos dizer que vivemos dentro de uma concha de cálcio feita de conchas de cálcio de milhões de anos atrás. E fazer cimento a partir do calcário é um processo custoso. Não à toa, a dificuldade na obtenção da cal foi o fator que limitou a produção do cimento por diversos anos na história. Quem soube aproveitar os poderes do concreto foram os romanos, que utilizaram uma rocha vulcânica chamada pozzolana. Quando a pozzolana reage com a cal do cimento, surge o que chamamos de concreto hidráulico, um concreto bem mais resistente que reage e solidifica mesmo embaixo d'água. Esse concreto foi o que viabilizou muito do que fora o Império Romano. Com o declínio do Império Romano, nós perdemos a fórmula do concreto hidráulico, e foi somente após a Revolução Industrial que nós voltamos a misturar a argila ao calcário para obter o cimento. E, inclusive, é o cimento mais famoso de hoje em dia, o cimento Portland. Foi com base nele que construímos todo o mundo moderno. E, além disso, tivemos uma outra inovação, o concreto armado. Um dos grandes problemas, até mesmo da construção romana, era que o cimento aguentava muita compressão, mas não aguentava o esforço lateral. O que tornou o concreto moderno tão importante e tão comum foi a armação de ferro, que gerou uma combinação potente. O cimento resiste à compressão e o ferro resiste ao esforço lateral. Foi através do concreto armado que construímos o vão livre do MASP e as curvas das belas obras do Niemeyer. Através do concreto armado, tornou-se possível a sobreposição dos elementos naturais, diminuindo o tempo de deslocamento de um ponto ao outro. E é na solidez do concreto armado que o mundo moderno tem se construído. Não é à toa que o concreto armado atingiu o posto de material mais utilizado pela humanidade depois da água. E devido ao volume e escala que tem as obras públicas de concreto, ele é o que personifica e solidifica a corrupção em qualquer lugar do mundo. Mas o concreto é também responsável por dar visibilidade à corrupção através de queda de pontes, queda da ciclovia Tim Maia e desabamento de edifícios. Isso se dá devido ao fato de que a execução de uma obra tem muitos passos. Compra de um terreno, contratação da mão de obra, fiscalização e um concreto que deve ser bem preparado de acordo com as suas especificações. O problema se dá quando em cada passo criam-se atalhos e facilitadores, que são responsáveis pelas catástrofes anos depois. Ou seja, talvez estejamos sentados em cima de uma bomba relógio, pois diferente do concreto romano, o concreto armado tem um miolo de ferro, que oxida e degrada muito antes do esperado. E o problema não está só na corrupção, pois até mesmo um concreto armado bem feito impede apenas momentaneamente o contato do oxigênio com o ferro. O intemperismo cria microfissuras no concreto suficientes para permitir a entrada e contato do oxigênio com o ferro.
Esse processo gera a ferrugem, que expande o ferro e lasca o concreto ao redor, comprometendo toda a estrutura, pois quanto mais o concreto lasca, mais ele permite a passagem de oxigênio, que degrada ainda mais a estrutura do concreto. Ainda estamos no meio desse processo, aprendendo enquanto construímos, sendo cobaia da nossa própria experiência, e talvez o prédio que moramos, as pontes que construímos, que achávamos que duraria séculos, dure décadas. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal.